Nós iremos cantar o hino número 9. E enquanto estivermos cantando, nós vamos estar fazendo a dedicação do Euro Missionário. Vamos ficar de pé, cantamos mais bonito de pé, vamos estar nos movendo de pé, fica melhor. Pela vida que nos tens dado, pelo sustento, e agradecemos-te tudo o que tens feito nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a poder sempre colaborar na tua obra, Senhor, e que nós possamos sempre ofertar de coração para que mais e mais almas possam ter o sustento merecido, Senhor. Ajuda-nos a contribuir, que nunca sentimos falta daquilo que te entregamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo e faremos uma leitura alternada, mas alternada no sentido de que eu lerei um versículo e um irmão após outro. Não vai ser a congregação toda, mas um após outro vai dando sequência à leitura, tá bem? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 15, que é o capítulo todo.
Diz assim a palavra de Deus: quanto à administração que se fez a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque vence a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei este irmão, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor, a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados. Se caso alguns macedônios forem comigo e vos acharem desaparecidos, não sermos nós envergonhados para não dizermos vós nesta confiança. Portanto, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem diante de convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta com beneficência e não como por exclusão. Mas digo isto: aquele que semeia pouco também separará, e aquele que semeia em abundância também separará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem com estrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto eu tudo enriqueceis para morar em liberdade, a qual por nós verte em ação de graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Deus, pela submissão se confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela vitalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Louvemos ao Senhor, cantamos, a Deus demos glória, e nesse momento vamos consagrar os nossos dízimos e oferta enquanto cantamos o hino de número 15. Amém.
esta terra para ser crucificado para eles. Através da sua crucificação, podemos resgatar, Pai, do pecado. Queremos te agradecer por tão grande dádiva, que nós não fomos merecedores dela, mas pela tua grande compaixão e o teu grande amor que tens para connosco, Pai. Muito obrigado, Pai. Nesta hora também queremos te agradecer e pedir sempre por este dízimo, por estas ofertas. Eu te peço sempre, Pai, que possas orientar a tua igreja, Pai, a poder aplicar bem estas verbas, que elas possam ir de encontro à beneficência, Pai, da necessidade das pessoas que necessitam também escutar o teu Evangelho e conhecer verdadeiramente o seu condição de valor e suficiente, Pai. Ó Pai, queremos te agradecer por tudo. Queremos que este culto seja para a honra e glória do teu nome, Pai. No nome do teu Filho, nosso Jesus Cristo, isto mesmo, te agradecemos e pedimos. Amém. Ainda de pé, depois vamos sentar, prometo. Mas ainda de pé vamos cantar o 314. E aí depois ouviremos a mensagem desta manhã.
oramos todos os dias pelo pastor, família e igreja. E foi-nos pedido para darmos uma panorâmica daquilo que os irmãos desde o princípio abraçaram, já vão longos anos, não é? Com o centro de expansão missionária através de um euro missionário. Nós cantamos agora, vou descansar. Descansar não é ficar inativo, certo? Descansar no poder de Deus, na graça de Deus, na sua misericórdia. E obviamente nós ficamos imensamente felizes se eu perguntasse aos irmãos quem tem a certeza que vai para o céu levantar-se o braço, os irmãos levantavam, mas só 2 ou 3 que estão a levantar as mãos. Se eu perguntasse, eu vou perguntar. Mas se eu disser que perguntar, então, quem tem a certeza que vai para o céu e que vai passar o vale da sombra da morte até entrar na casa da eterna, levanta o braço. Okay. Graças a Deus. Mas se eu perguntar se os irmãos queriam ir já ao encontro de Jesus, os irmãos diriam o quê? Já fiz essa pergunta em alguns sítios e alguns que levantam a mão. Eu fico um bocadinho preocupado, mas porque estou a dar trabalho ao pastor, porque o pastor tem que procurar saber o que é aquilo e não quer já partir à presença de Deus. Eu tenho dito que quando eu não tiver mais nada para fazer, eu amo muito a minha esposa, amo muito os meus filhos e os meus netos, mas se a minha missão aqui na Terra terminar, então que Deus me leve mais cedo. Mas enquanto estamos aqui na Terra e ouvimos na escola local a necessidade de um compromisso sério com Jesus Cristo, para que outros possam descansar, para que outros possam desfrutar da salvação. E o Centro de Expansão Missionária tem exatamente essa dimensão, através de algo que é próprio, é nosso, é um euro de gratidão. Todos nós somos gratos a Deus. E eu costumo dizer, onde apresento, e quero dizer aos irmãos, provavelmente os irmãos têm lido a folha informativa que nós vamos apresentando sempre no final de cada mês. Temos tido igrejas a associarem-se e realmente é um euro de gratidão. Eu costumo dizer, nós somos gratos a Deus por muitas coisas, mas não é um euro por cada coisa que somos gratos, senão iríamos à falência, não é? Mas um euro apenas por tudo o que Deus nos tem contemplado. E com um euro, juntando de todas as igrejas, nós temos feito um excelente ministério. Hoje temos connosco o tesoureiro da nossa associação, dar apenas uma panorâmica que nós, quando éramos SEM, e os irmãos entraram no início, nós tínhamos uma cooperação com a Igreja Batista de Sevilha. Mas, entretanto, a Igreja Batista de Sevilha dimensionou o seu ministério para apoio também a atividades sociais e nós queremos apoiar pessoas, queremos apoiar evangelização. E, por isso, agora construímos uma associação na zona de Viseu. Eu sou o presidente, o pastor Ricardo já virá à frente também para me ajudar na apresentação do projeto. Ele é o tesoureiro e daí que nós apenas, como vão ver, fizemos uma reorganização do processo e o euro missionário já não vai para Sevilha, já não vai para países estrangeiros, mas para países, para Portugal e para países lusófonos, embora sejam estrangeiros, mas têm uma marca, digamos, nossa. Então, eu vou pedir aos irmãos que nos acompanhem numa apresentação rápida. Eu sei que os irmãos estão satisfeitos, não estão? Quem é que está satisfeito com a mão? Ok? Quem está muito satisfeito com a mão? Então, podemos estar cá até às 3 horas da tarde, não é? Porque estão muito satisfeitos em estarem aqui. Então, vou pedir ao pastor Ricardo, ele está com a sua esposa,
que ele vai fazer uma leitura e acompanhada por mim. Eu não sei se tem a possibilidade de não. Os irmãos podem, em qualquer momento, pôr alguma questão. Nós vamos apenas ler o que está aqui. Já fizemos isto, vamos jogar o outro lado. Então, em primeiro lugar, para quem os conhece, para quem conhece o reforço, é um projeto que nos projeta para missões dominicalmente. E eu fiquei entusiasmado porque os irmãos foram, o primeiro momento do ato do culto foi entrega, a recolha do euro missionário, não é? E é muito lindo ver essa movimentação. Portanto, a ideia também do projeto, vamos apresentar várias vantagens, é que não pensaremos apenas missões uma vez por ano, ou missões nacionais ou missões mundiais, mas pensamos dominicalmente. E nós temos muito prazer quando vemos, por exemplo, as crianças irem à frente também colocarem o seu euro missionário. As crianças vão começar a amar missões, vão começar a pensar em missões, a orar por missões, e este investimento só Deus sabe em que é que irá dar. Os irmãos lemos há pouco que a colheita depende da sementeira. E se nós semearmos, a seu tempo o Senhor nos dará o fruto. Em segundo lugar, é um projeto que não mexe com o orçamento da igreja, de forma alguma. É um projeto independente, o euro missionário. As igrejas, na medida em que é uma manifestação de gratidão a Deus, como o pastor aqui na introdução deu sobre a questão do euro, através do euro semanal. Então, não mexe com o orçamento da igreja. É vontade própria, não é? É um euro de gratidão. Portanto, dispensamos uma água, dispensamos um café, não é? Ao longo da semana, se precisarmos, para termos esse euro para dar em ato de gratidão. Então é um projeto que apoia pastores e missionários, tanto no ativo como aposentados em dependência económica. Nós dissemos, já bem atrás, não é? A nossa ideia é apoiar pessoas, apoiar, obviamente, necessidades. E temos, isto já veio há muitos anos, inicialmente não estava inserido no euro missionário, mas por ação, orientação, proposta de todas as igrejas do SEM, nós inserimos no projeto do euro missionário o apoio a pastores aposentados que vivem com reformas muito pequenas, não é? E obviamente precisam de apoio e nós estamos a apoiar através do euro missionário. Portanto, quer no ativo, quer aposentados. É um projeto que proporciona às crianças o apoio visível às missões. Já começa desde criança a missões. É muito lindo ver as crianças vir aqui, como eu estava vendo aqui no jovens, entregar aqui no meu missionário. Já cria uma consciência. E de início ao vaso é que então colocar aquele eurozinho, já dá nele uma consciência, já dá nele uma percepção de que lá fora tem outras pessoas que necessitam. É um projeto que estimula as igrejas a terem um cantinho missionário onde se pode expor tudo aquilo que diz respeito a missões. Os irmãos tinham, não sei se ainda conheceram esse lado, aqui também não tem, a folha informativa, onde fixam, embora eu mando para alguns irmãos e algumas igrejas têm um responsável que recebem a folha informativa e depois por e-mail ou por WhatsApp mandam para os crentes da sua igreja e assim têm possibilidade de ir lendo durante o mês, não é? E, portanto, podem lá colocar essas folhas informativas, podem colocar pensamentos sobre missões, o que acharem por bem. É um projeto que tem retorno informativo mensal, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em detrimento do euro missionário é colocado naquele informativo que o pastor se referiu que está ali, através de uma folha informativa que estuda. O
que nós fazemos, o que nós fizemos, como nós estamos. Então, é só o Sr. Leandro para a gente mencionar. Algum irmão, porventura, não tenha a folha informativa, não tenha acesso a ela, poderá depois falar com alguém responsável pela igreja, ou conosco, nós mandaremos por WhatsApp. Então, é um projeto que proporciona o contacto entre os membros das igrejas do SEM e aqueles que apoiamos, nomeadamente na altura dos seus aniversários. Nós colocamos, porque é muito significativo, por exemplo, um pastor apresentado, ou esposa, etc. Quando nós sabemos e colocamos antecipadamente e haver uma pessoa, duas ou três ou quatro membros da Igreja de Academia, Tondela, Angola, etc., dizer, telefonarem ou mandarem uma mensagem, não é? Parabéns, pastor, parabéns, missionário, não é? Sabe, não é? Afinal, fomos lembrados. Eu estou a dizer isto aos irmãos, até porque nós temos um grupo de pastores na Beira Alta, mas agora, deixando este particular, eu fui escolhido, faz agora um ano, para presidente da Ordem dos Pastores Batistas, não é? E eu, o que é que fiz? Recolhi os aniversários de todos, a data de nascimento e a data de consagração, não é? E eu ponho no WhatsApp, faz anos fulano, parabéns, Deus o abençoe, e claro, os pastores mandam os parabéns uns aos outros. Até aqui nada acontecia. Isso sabe bem, não é? Recebemos uma palavra de apreço, uma palavra de... É um projeto que pode apoiar as igrejas na realização das conferências, congressos missionários. Então, ela abre esse leque para ajudar aquelas igrejas que estão membros. Era uma prática que já tínhamos anteriormente e que recuperamos. Este ano, normalmente em outubro, mas pode ser em outro momento, este ano vamos fazer o Congresso Missionário na Figueira da Foz, portanto, perto de Piqui. Se os irmãos quiserem um fim de semana de conferências missionárias, etc., nós também apoiamos. É um projeto que pode estimular e apoiar as experiências missionárias. Por exemplo, meus irmãos, eu não sei quem é que já teve uma experiência missionária. Eu já tive, já fui à Itália, já fui 2 vezes, já fui a Cabo Verde 2 vezes e espero lá ir este ano mais uma vez. Não é para passear, não é para lá na praia, é para evangelizar. Eu vou como professor português que fui, eu vou dar aulas de comunicação, de literatura, etc., em 2 seminários. E a minha esposa já foi comigo e fez workshops, trabalhos manuais. Portanto, alguns irmãos podem eventualmente desejar ter uma experiência para ver como é missões, né? E nós queremos, de facto, ajudar também, eventualmente com as amigas lá, alguém que vai dar conta e que irão apenas a sustentar as viagens, não é? Vale a pena. E às vezes tem acontecido que alguns jovens, durante uma experiência missionária, abrem-se para outras experiências e até para sentirem o Senhor no campo missionário. É um projeto que tem uma frequência especial para missões em países lusófonos. Aquilo que eu disse há pouco, nós estamos voltados mais para apoiarmos Cabo Verde, mas gostaríamos de apoiar também São Tomé, Príncipe, Guiné, Angola, e estamos a caminho disso. Agora vamos pôr aquilo que nos foi pedido. Isto ainda não foi, nas folhas informativas vamos dando, mas, digamos, não temos falado, os irmãos vão ser os primeiros a receberem essa informação mais sistematizada, ok? Então, nos apoios atuais, temos a missionária Oliver em Cabo Verde. Os irmãos estão a fazer um trabalho extraordinário. Ainda na passada sexta-feira, sexta ou quinta, ela está a dirigir uma escola muito ativa, muito produtiva de evangelização também nas crianças e, graças a Deus, abriram uma biblioteca e o Presidente da República de Cabo Verde e uma ministra foram lá fazer a inauguração e saudar o trabalho que está a ser feito.
Nós só no céu, se Deus tiver tempo para atender às nossas questões, é que vamos saber o investimento que estamos a fazer e os seus efeitos. Só fazer um adendo nessa missionária de Cabo Verde. Antes de nós ajudarmos, ela recebia um valor de 25 euros por mês. Essa missionária que ela recebia. Depois nós vamos ajudar, aí ela vai estar acabando. Temos a apoiar, meus irmãos, Carregal do Sal. Carregal do Sal é uma vila perto de Santa Combadão, da Rua, e o pastor talvez Barcos conheça. Está a nascer ali uma célula de evangelização. E temos um obreiro que não tem possibilidades de se deslocar. Nós estamos a apoiar esse obreiro nas suas deslocações. E esperamos que brevemente esse ponto de pregação se torne missão e eventualmente a igreja. É um dos conselhos que realmente no Distrito de Viseu não tem qualquer trabalho evangélico, não é? E portanto nós estamos a começar, os estatutos prevêem que nós possamos apoiar também trabalhos assim. Esse Carregal do Sal, nós começamos lá com 4 pessoas numa casa. Hoje já tem estudo de 30 pessoas sazonais. Nós já estamos a pensar em buscar uma localidade para isso virar já uma extensão da Igreja Batista lá de Mongólia. Portanto, este é um projeto que nós queremos apoiar igrejas que tenham aqui trabalhos e apoiarmos os obreiros. Em terceiro lugar, não sei se os irmãos já ouviram, a missão movida ao autocarro. É um autocarro, eu chamo de o autocarro do amor, porque é um autocarro que viaja pelo país inteiro. Tem feito extraordinários ministérios, tem trazido muitas almas a Cristo. É um autocarro todo trabalhado, com parte para filmes, para música, para conselheiros, tem biblioteca. Não sei se alguma vez aqui já veio a direita da Línia, mas sei que já foi à Marinha, já por alguns lados. Subia o pastor, a igreja, achava que bem, eles podem vir e instalam o autocarro um dia ou uma tarde, conforme a combinação, e fazem um trabalho extraordinário. Não é? Digamos, um ministério ambulante. Não é? Antigamente havia, não sei quem se recorda, os cultores bíblicos que produziam em vários lugares e tentavam espalhar a palavra. É um pouco isto, é um ministério que eu adorava fazer se eu tivesse, fosse mais novo. Então, houve um obreiro, não sei se o pastor Marcos conhece, o pastor Paco, o Pabi, já vou pedir aos irmãos também a oração por ele. Ele largou o ensino para este ministério, pela fé. E, obviamente, precisa de apoios. E então ele recorreu, porque os irmãos brasileiros falam muito de dores, portanto, e nós assumimos que era um ministério que deveríamos apoiar. O Pabi, agora, para soubemos, ele foi à Índia, ele às vezes desloca-se para apoiar, porque isto é uma parceria com irmãos italianos, onde há 3 autocarros que percorrem o país, e então ele foi com um grupo de 14 irmãos italianos à Índia. O que é que aconteceu? Um problema, não é? Talvez em preparação, houve irmãos que disseram, quando nos perguntaram o que estão aqui a fazer, vamos falar de Jesus Cristo, vamos evangelizar. E sabem o que aconteceu? O melhor ainda do pior. Mandaram-nos embora, não é? Tiveram que regressar a Itália, não é? Não se pode dizer tal coisa, tem que se ter cuidado, não é? E o padre não disse isso, foi o único que lá ficou. Não deve ser fácil estar sozinho na Índia, mas ele tem essa visão. Portanto, apoiamos isso também. Depois, apoiamos a viúva de um pastor que nós apoiávamos, não é? E a nossa visão é família pastoral, não é? E obviamente se a família vivia com dificuldades,
o pastor faleceu, obviamente que devíamos continuar a apoiar a esposa e assim fazemos. É uma visão familiar, porque eu entendo, quem é pastor entende, não é? Que a família pastoral é a família pastoral, não é o pastor, é a família pastoral. Ok? Apoiamos, como os irmãos sabem, também aqui vieram no dia. Sim. Anteriores apoios, nós apoiamos um missionário que foi apoiar o refugiado ucraniano. Nós apresentámos na altura, na folha informativa, quando foi o início da guerra, então houve necessidade, havia possibilidades financeiras, então avançámos o apoio a esse ministério, foi pontual, não é? Apoiámos um grupo coral evangelista brasileiro que cá veio e visitou várias igrejas. É pena não ter a possibilidade de ter vindo aqui, quem sabe um dia, e nós queremos de facto evangelizar. O nosso propósito é evangelizar, é ganhar almas, não é? E se pudermos apoiar, não vale a pena ter dinheiro em caixa, porque, como dizia alguém, se Jesus vier amanhã, eu não vou, de forma alguma, dizer, eu vou dizer a Jesus: Jesus, olha, temos aqui X milhares de euros, como não pudemos aplicar, nós tínhamos parados, descansando, inativos, Senhor, então não há leva o dinheiro para o céu. Não, o dinheiro é para ser aplicado. Ok? Isso tudo com o missionário. Eu vou fazer uma lenda. Nosso missionário que foi para a Ucrânia, a nossa igreja lá começou a ter essa visão. A igreja quer ter uma visão de crescimento, faça missões. Nosso missionário foi para a Ucrânia, logo quando chegou a guerra. Quando chegou lá com a nossa oferta, ele encheu outras pessoas que triplicaram essa oferta. Eles compraram leitos para aquelas pessoas que estavam sendo refugiadas. Triplicou, irmão. Sabe o que é triplicar? Você tem 1, vira 3. Esse é o Senhor. Se a igreja tiver a visão de quer crescer, a igreja que quiser crescer, coloca seu joelho no chão e peça: Senhor, a minha igreja tem que ser uma igreja missionária. Amém? Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor Ricardo. Não sei se há alguma pergunta, mas os irmãos recordam que eu, quando foi do centro, nós dissemos que era uma frase do pastor Elton Rangel, peço aos irmãos que orem pela sua saúde. Ele agora está em Curitiba, já terminou, digamos, a sua missão, infelizmente, por causa dos motivos de saúde. Ele dizia: Deus investe numa igreja que investe em missões. E é óbvio que sim. Porque é que Deus há de investir em igrejas que olham para dentro, veem e ficam felizes com as contas bancárias e não fazem nada pelas almas perdidas. Nós somos constituídos atalaias sobre a casa de Israel inteira. Hoje vamos pensar em dar-lhes voz de comer. Então eu convido, há muitos textos, obviamente, no Evangelho, mas eu gostaria de conduzir-vos, e eu vou já dizer porquê, um bocadinho, para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 10 a 17. E os que pudermos, por favor, fiquemos o tempo. Lucas capítulo 9, versos 10 a 17. Os irmãos que quiserem podem colaborar comigo lendo o versículo. Quando os apóstolos voltaram, aí vai ser aqui a atividade de João, mas há um detalhe apenas que depois, não sei se é possível então em Lucas, não? É? Então, eu vou ler o verso 10, depois vou ler o 11, ou pode ler o perfil pela sua vida, ok? Quando os apóstolos voltaram, contaram tudo o que haviam feito. Levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. E sabendo, multidão, prosseguiu que ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que estavam no mundo. Já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram: despede a multidão
multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos 50 em 50. E eles atenderam e murmuraram a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Obrigado, Pai, nós estamos perante a Tua palavra tão clara, tão objetiva, tão estimulante e tão desafiadora. Ó Pai, ajuda-nos a percorrermos cada situação, cada ponto em que Tu nos queres fazer ativar a nossa fé, a nossa compreensão e a nossa ação como discípulos teus. Que o Teu Santo Espírito se movimente de forma clara nesta manhã e faça em nós a obra que Te aprouver. Faça aquilo que somos, faça aquilo que Tu pretendes que nós sejamos. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos, queridos irmãos. Vamos analisar este texto sobre três perspectivas. Olhar, mas para viabilizar. E nós vamos ver este texto numa perspectiva social, numa perspectiva familiar e numa perspectiva espiritual. Vamos então à perspectiva social. Vamos notar, meus irmãos, aqui o interesse de Jesus pelos necessitados, pela sua situação alimentar. Hoje, há quem tenha o que quer para comer e há quem nada ou quase nada tenha para comer. De que forma nós olhamos para essas pessoas? Há quem note a mensagem de Jesus quando disse: os pobres sempre estejam convosco. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós interiorizamos isso e não vemos os contextos em que Jesus disse isso. Jesus não quis dizer que sempre haverá pobres porque nada podemos fazer por eles. O que Jesus foi dizendo é que aquela mulher estava a ungir o seu corpo, estava a lavar os seus pés, tinha oportunidade de fazer bem aos pobres noutra ocasião, porque aquela era a ocasião de ela mostrar o seu carinho, o seu amor pela pessoa de Jesus, que entretanto iria morrer. Então, meus irmãos, jamais se acabará com os pobres enquanto não se acabar com a ganância. E a Igreja de Jesus Cristo tem que passar essa mensagem. Estamos num momento de eleições, de votações. Não estamos a fazer aqui política, nem queremos fazê-lo. Mas, obviamente, quando olhamos para a visão de Jesus e pela sua compaixão pelos pobres e pelo desafio que Jesus faz frequentemente em relação à atitude que devemos ter em relação a eles, faça aquilo que vimos aqui de Jesus em relação àqueles que precisavam de comida, nós ficamos impactados. Talvez um dia eu possa trazer aos irmãos a abordagem de Isaías 58, onde o profeta fala de qual era o verdadeiro jejum que agradava a Deus. Meus irmãos, as pessoas aqui no texto eram 5.000 homens. Mateus diz fora as mulheres e crianças. Vamos imaginar, meus irmãos, mais 2, 3, 4.000.
e foram saciados. Meus irmãos, a política de sobrevivência não colhe na expressão bíblica. Por isso é que nós vamos à procura de ajudar também pastores que vivem com dificuldade. Mas ele sobrevive. O Senhor saciou esta multidão. Os irmãos sabem que é ser saciado. Os irmãos, se se sentarem à volta de uma mesa, não gostam de sair dela. Eu comia mais, mas não tenho. Ontem eu contava uma experiência de um seminarista, há muitos anos, em Leiria, que disse que a oração era rotativa, e ele ao orar, e disse: Senhor, obrigado por este alimento, embora pouco. Eu estava a ser sincero. Havia pouca comida, não é? Nós sabemos o que é passar necessidades. Mas com Jesus não é assim. O pão nosso de cada dia é para satisfazer e não para remediar. E, meus irmãos, quando olhamos para este texto, nós vemos a recolha dos pedaços que sobraram. Reparem, sobras, não restos. Às vezes em casa, numa brincadeira, dizemos: o que é que vamos comer? Os restos. E a minha esposa diz: os restos, nem sequer os animais. Eles não devem comer a nossa comida. Sobras. Sobras. Realmente, quando olhamos para este texto, meus irmãos, os restos é aquilo que não presta. As sobras podem ser reaproveitadas, podem ser usadas, podem ser distribuídas. E, meus queridos irmãos, as sobras de hoje daria para alimentar muita gente que se encontra em situação muito difícil. Eu não sei se os irmãos alguma vez disseram, eu já te disse: filho, come. Pai, não gosto disso. E eu que estive em África e vi as necessidades que se lá passavam, eu dizia: se isso fosse para a África ou para a Etiópia, isto era um manjar. Queridos irmãos, esta educação, esta formação é importante realmente pensar. Na segunda multiplicação que Jesus fez, eram 4.000 homens e foram recolhidos 7 cestos cheios de pedaços. Meus queridos irmãos, aprendamos com a Igreja de Cristo e viabilizemos esta filosofia que foi abraçada, acolhida e adulterada também em muitos casos. Mas é uma filosofia evangélica, que deve começar por nós. Vamos pensar o que é que fazemos com aquilo que temos a mais. Vamos pensar, meus irmãos, que às vezes o nosso Deus dá-nos mais qualquer coisa. Não é para nós irmos amontoando qualquer coisa, mais qualquer coisa. Deus pode nos dar mais qualquer coisa para ajudarmos aquele que não tem coisa alguma. Faço-me entender? Às vezes, o que temos um bocadinho a mais é para que Deus seja manifestado e seja glorificado na nossa dádiva, no nosso contributo, na nossa ajuda. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm aqui, quando entrei, ou aqui, ao meu lado, né? E que têm lá a roupa, né? Para distribuir por quem necessita. Esse é um ministério evangélico, ok? É um ministério que tem suporte bíblico. Compramos, demos de comer, neste caso, demos roupa, mas também provavelmente os irmãos vão dando de comer. A segunda perspectiva, meus irmãos, é uma perspectiva familiar. E é interessante esta perspectiva. Queridos irmãos, a mãe do menino dos 5 pães e 2 peixinhos é uma figura anónima. Mas era uma mãe que sabia priorizar as coisas para o seu filho. Repare, uma mãe que estimulou o seu filho a acompanhar Jesus, mas que foi providente, preparando-lhe um lanche, revelando preocupação com os 2 tipos de alimentação.
o físico e o espiritual. Uma característica que hoje não é tão comum, infelizmente. Há pais que estão preocupados com o desenvolvimento físico dos seus filhos, com o desenvolvimento cultural dos seus filhos. E não pensam como Jesus crescia, em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Esta tríplice dimensão, meus irmãos, esta mãe é para mim uma mãe extraordinária, mais do que biológica. Ela sabia que Jesus ia passar por ali e vai, e diz ao filho, vai ouvir, mas olha, vais levar o teu pequeno lanche de 5 pães e 2 peixinhos. Uma mãe que não podia acompanhar o seu filho para estar com Jesus, mas podia estimular e apoiar o seu filho para que ele pudesse desfrutar o que ela não podia desfrutar. Bênção pura, meus irmãos. Meus irmãos, não sejamos egoístas. Claro que o ideal, em termos pragmáticos de hoje como igreja, é irem ambos à igreja, pais e filhos. Eu lembro do meu pai, o pastor Marcos nos conheceu. Meus irmãos, os meus tempos de infância, eu não sei quantos irmãos, há alguns que se lembram de 1966. Eu tinha 14 anos, não é? Já podem fazer as contas quantos anos eu tenho, mas não é esse o propósito. Em 1966, o meu clube era especial, ganhava muita coisa. Posso dizer qual era o clube? Não era mal? Eu era o Benfica. Mas a seleção portuguesa, meus irmãos, era uma excelente seleção, quase constituída pela equipa do Benfica. E no Campeonato do Mundo, em Inglaterra, ficámos em terceiro lugar. Mas o Benfica foi campeão europeu. Foi no milénio passado, mas foi campeão nessa altura. E sabem, meus irmãos, os cultos da semana eram à quarta-feira e à sexta-feira. E ao domingo tínhamos escola dominical e culto, e à noite culto. E nós tínhamos que ir com os meus pais ao culto. E à quarta-feira nós dizíamos assim: ó pai, vai jogar o Benfica, pai, deixa-nos ir ver o jogo. Não tínhamos televisão, não é? Mas íamos ao café e íamos ver o jogo a preto e branco, a televisão a preto e branco, não é? Alguns hoje já não sabem o que é isso, a televisão a preto e branco, não é? Mas o meu pai dizia: não, primeiro está o culto. Ok? Meus irmãos, esta prioridade, obviamente que é importante, é o ideal, é o caminho. Eu tinha uma família em Abrantes que tinha 4 filhos. Ao princípio, eles iam à igreja, todos juntos. A dado momento, só iam os filhos. A dado momento, já não ia ninguém. E houve conflitos. E eu fui chamado para ajudar. E meus irmãos, os filhos disseram aos pais: então, porque é que eu iria? Se os cultos não são bons para eles, também não são para mim. Percebem, meus irmãos? Realmente, meus irmãos, quando é que se ganha um jovem para Cristo? Quando é que se ganha um adolescente para Cristo? É na sua infância. Às vezes há pais que querem investir quando os seus filhos têm 14 e 16 anos e não fizeram nada quando ele tinha 3 e 4 anos. Meus queridos irmãos, esta mãe proporcionou uma bênção ao seu filho. Mas mais do que isso, proporcionou a possibilidade de ele ser uma bênção. Porque o lanche não foi apenas para ele. Nas mãos de Jesus, transformou-se em bênção para milhares de pessoas. Não sabemos o nome da mãe do menino dos 5 pães e 2 peixinhos, mas a sua pessoa é um verdadeiro exemplo para todos os pais. Pois todos sabemos que a pessoa de Jesus e seus ensinos são o melhor que há para nós e para os nossos filhos. É por isso que Salomão dizia em Provérbios 22:6: ensina um jovem no caminho que deve andar. Não é? Conhecem esse versículo? Eu não conheço. É engraçado os irmãos conhecerem esse versículo, eu não conheço.
Porque lá não diz ensina os jovens no caminho em que devem andar. Eu sei que vocês não sabiam, mas foram pintados. Exatamente, a ideia é querermos ensinar os jovens quando não nos ensinamos em caminho. Os irmãos lembram-se do que aconteceu nas famílias de Israel durante a peregrinação do deserto? O nosso irmão que estava a dizer, a escola do irmão estava a dizer que precisamos de dedicar tempo à leitura bíblica. Deixa-me dizer-vos, partilhar. Fui desafiado a ler o Novo Testamento no mês de janeiro. E acreditem, eu li o Novo Testamento todo no mês de janeiro. Ao fim do mês de janeiro do Novo Testamento lido, digo assim: oh Deus, o que é que vou fazer? Tenho que fazer alguma coisa. Então Deus disse-me: olha, eu li 6 capítulos agora no dia do Velho Testamento. E meus irmãos, já li Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, já vou em Juízes. Estamos no princípio de março, portanto, fevereiro e março. E meus irmãos certamente conhecem alguma coisa da história de Israel. E meus irmãos, quantas vezes o povo não sabia da experiência da libertação do êxodo do Egito? Como eu disse, eu fui professor da escola. Eu, uma altura, perguntei a uns meus alunos, na turma do 12º ano: meus amigos, quem foi o primeiro rei de Portugal? Os irmãos sabem quantas pessoas responderam? 0. E eu disse assim: então, mas digam-me uma coisa. Dom Afonso Henrique foi o primeiro rei de Portugal. Ele nasceu primeiro ou depois de Jesus? Bom, isto é fácil de responder. Então, vamos lá. Dom Afonso Henrique foi muito antes de Jesus. Meus irmãos, deixou-se de estudar a história, não é? No meu tempo estudávamos todos os reis, todos os livros, todas as servas, não é? Hoje eu sei essas coisas todas. Meus irmãos, em Israel, houve gerações que não souberam nada daquilo que Deus tinha feito com os seus antepassados. De quem foi a culpa? Às vezes nós dizemos que estamos perante gerações básicas. Meus irmãos, gerações básicas são os pais ou os avós que não transmitiram em tempo próprio aquilo que deviam transmitir. Meus irmãos, que histórias vocês contam em vossas casas? O que é que se semeia perante os vossos filhos e os vossos netos sobre quem é Deus e sobre aquilo que Ele pode proporcionar? Se Deus foi muito bom para o meu pai, para a minha mãe, se Deus foi muito bom para mim, para a minha esposa, Deus tem sido muito bom para os meus filhos e Deus tem também sido muito bom para os meus netos. Aquilo que vemos em Abraão, Isaac, Jacó e José, nós hoje vemos em muitas igrejas, gerações sucedendo-se a gerações consagradas a Deus. Mas vemos muita gente partir para outras aventuras, para outras peregrinações. Por culpa de quem? Meus irmãos, a melhor escola é o lar. E os melhores professores são os pais. Querido irmão, não se deixe substituir. Não entregue a educação que lhe foi confiada aos outros, inclusive à igreja. Às vezes nós encontramos pais dizendo: a igreja faz tudo, não faz tudo. A igreja hoje em dia está a uma atividade por semana em alguns lugares. Meus irmãos, se nós quiséssemos estudar a Bíblia toda, imaginem se o pastor Marcos quisesse entregar sobre a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse, quantos anos demoraria a fazer? Se quisesse transmitir todas as histórias bíblicas e pegar uma a cada domingo, quantos anos demoraria? Eu não sei se chegaria ao fim. Seria isso. É por isso que o trabalho de casa, os cultos domésticos, são tremendamente importantes. Estamos quase a chegar ao mês de maio e pensem nisto.
Mas o tempo avança, vamos só para a perspectiva espiritual, ok? Vejam, meus irmãos, Jesus tinha preocupação com o alimento material, mas também com o alimento espiritual. Jesus vai ensinar e o povo seguia-o. Claro que muito pouco, como mais adiante diz, seguia a Jesus e Jesus disse: vocês me seguem porque eu vos manterei a fome. Nós encontramos pessoas que são assim, não é? Mas Jesus, apesar disso, alimentava a multidão com a sua palavra, com autoridade. Cuidado, meus irmãos, se quisermos falar do pão da vida, para quem é a primeira prioridade e necessidade é o pão para matar a fome. Sabe o que eu estou a dizer? Às vezes nós queremos chegar à terra de um vizinho que precisa do nosso pão, do nosso carinho, de uma palavra de estímulo, de um conselho, e nós dizemos: sabes, eu queria te falar de Jesus, pão de vida. E ele diz: o que eu precisava era um papo seco, sabem que é um papo seco? Um pão de trigo. O que eu precisava era uma peça de fruta. Meu irmão, a Bíblia nos diz até para darmos de comer a quem tem fome, inclusive aos nossos inimigos. E, meus irmãos, realmente é preciso ter em atenção as necessidades do homem no seu todo. As necessidades espirituais são prioritárias, mas há necessidades materiais que são importantes e que podem canalizar, abrir-nos portas para falarmos de Jesus como solução para os seus problemas. Os discípulos enfrentavam um problema, porque não tinham comida para dar àquela multidão, e conduziram o problema a Jesus. Mestre, nós não sabemos o que devemos fazer. E como é que nós fazemos, meus irmãos, quando temos algum problema? Em quem recorremos? Inclusive em termos espirituais. Meus irmãos, o salmista dizia: companheiro sou de todos aqueles que temem o Senhor. O salmista dizia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, quem é o seu amigo, o seu irmão? Aquele irmão que corre, pedindo ajuda, desabafando, mostrando os problemas. E este é um outro problema, meus irmãos. Imagine o irmão chegar à minha beira e dizer assim: pastor, eu estou com um problema. E eu responder assim: irmão, dê graças a Deus que eu estou com 13 problemas. É isto que Deus quer de mim? Se o irmão desabafa que está com um problema, provavelmente Deus sabe que eu tenho em seu nome, para a sua glória, alguma possibilidade de o ajudar. O irmão não está interessado em saber quantos problemas eu tenho. Às vezes, meus irmãos, há dicas que surgem e nós não ligamos a elas. Ai, pastor, só me apetece morrer. Ah, vizinho, só me apetece morrer. E os irmãos, o que é que fazem? Pegam uma faca e entregam àquela pessoa para ela se matar. O que é que essa pessoa está a clamar? A dizer: eu preciso da tua ajuda. Socorre-me. Tu não dizes que és filho de Deus. Tu não dizes que a solução está em Jesus. Dá-me de comer. Dá-me essa solução. Meus irmãos, é interessante a resposta de Jesus face a esta problemática. Os discípulos disseram: mestre, manda-os embora. Despede-os. Eles não podiam fazer nada, humanamente falando, não podiam fazer nada. Mas Jesus tem uma resposta impressionante.
E por isso é que eu busquei em Lucas. Porque em Mateus e em Marcos aparece esta situação. Em João não. Dai-lhes vós a comer. Meus irmãos, dai-lhes vós a comer é uma ordem. É um imperativo. Não é um conselho. Vê lá, se tu podes, dai-lhe de comer. Se tu quiseres, dai-lhe de comer. Jesus disse, dai-lhes vós a comer. A responsabilidade é vossa. Sois vós que sois chamados a solucionar o problema. Meus irmãos, às vezes nós queremos que Jesus faça aquilo que nos compete fazer. E Paulo dizia, como ouvirão se não há quem pregue. Querido irmão, lembre-se do tirai a pedra. Lembra-se? Jesus tinha todo o poder de tirar a pedra ao não do sepulcro. Os irmãos acreditam que sim, também. Mas Jesus disse, tirai a pedra. Os homens podiam tirar aquela pedra. Agora, para dar vida a Lázaro, foi Jesus que agiu. Os discípulos ou a multidão não podiam dar vida a Lázaro. O Espírito Santo só faz a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas foi a nós que foi entregue a mensagem da reconciliação. Foi a mim, foi aos irmãos. Dou-vos uma boa notícia. Quem tem que evangelizar os meus amigos não são os irmãos. É uma boa notícia? Os irmãos não têm responsabilidade em evangelizar os meus amigos. Mas vou-vos dar uma outra notícia. É que eu não tenho responsabilidade de evangelizar os nossos amigos. Os vossos amigos são vossos. Os meus são meus. E Deus colocou-nos neste contexto e neste círculo de amizade para que cada um evangelize, dê de comer em termos espirituais também, apele à reconciliação. Os irmãos lembram-se, o Paulo disse, tirai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque a mim é imposta essa obrigação. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, não disse, se quiseres, vai. Eu aconselho-te a ir. Mas Jesus disse, ide. É um ato de obediência. E quantos de nós somos obedientes porque não falam de Jesus a ninguém? Meus irmãos, Jesus fez aquilo que os discípulos não podiam fazer. E o que é que aconteceu? Um enorme milagre. Meus irmãos, não há impossíveis para Deus. Nós acreditamos neste tipo de milagres. Nós acreditamos que Deus quer e pode salvar o nosso familiar, o nosso amigo. Mas sabem muitas vezes, meus irmãos, o que é que o diabo coloca na nossa mente? É aquele vizinho é tão mau. Tão mau. Trata com mal a mulher e os filhos. É tão violento, tão mal educado. Jamais ele vai aceitar Jesus como seu Salvador. Quem é que constrói esta impossibilidade é a nossa pessoa. Deus é um Deus dos impossíveis, é um Deus dos milagres. E, portanto, devemos acreditar que o Deus dos impossíveis é capaz de transformar a vida daquele nosso vizinho. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, até chegar ao momento de darmos do comer. Meus irmãos, por vezes somos nós então que vivemos os impossíveis para cruzarmos os braços por comodismo. Não temos tempo, mas eu convido os irmãos depois a pensarem num texto em Amós. Em Amós diz que irão dias em que os homens irão de norte a sul, do oriente ao ocidente, à procura da palavra. É interessante, não é?
sabem que seguir meio desinteressante. É que diz o profeta que irão então do norte a sul, do oriente ao ocidente, à procura da palavra e não a encontrarão. E quando passo por esse texto, eu digo a Deus, eu espero não estar vivo nessa altura. Se estiver vivo, eles podem vir à minha casa que eu tenho lá muitas Bíblias. Mas as igrejas continuam a pregar a palavra. Os crentes continuam a viver a palavra. Haverá um tempo em que não há palavra. De quem é a culpa? Daqueles que deixaram que a palavra deixasse de ser aquilo que deveria ser e de impactar a vida dos homens e dos povos. Queridos irmãos, estamos preparados para esse tempo? Já colocamos a hipótese de vivermos nesse tempo? Dá-nos voz de poder, fixemos isto. E fixemos também esta ideia: ninguém pode dar aquilo que não tem. Ou é possível darmos o que não temos? Não é possível. Se nós não tivermos vivências com Deus, e esta manhã ouvimos também a professora João Montal, um compromisso sério com Deus, com a sua palavra, com a oração, nós não podemos dar aquilo que não temos. E o professor João Montal falou do reflexo da nossa comunhão com Deus na relação com os outros. Nós somos muito amorosos com Deus, mas às vezes somos muito agressivos com os outros. Onde está a presença de Deus nas nossas palavras, na nossa forma de reagir? Como é que podemos dar para comer? Meus irmãos, eu gostaria que... É engraçado, eu tenho aqui o irmão, como é que se chama? Foi o professor da escola, então? Mário. Obrigado. Eu tinha aqui uma estatística que se saiu recentemente sobre a questão dos católicos praticantes, e eu gostaria de transmitir-vos aos irmãos para reflexão. Este quadro pode ficar para vocês depois verem. Talvez fosse um objeto interessante fazerem um estudo sobre ele e ver este quadro e ver onde é que nós nos encaixamos ou se não nos encaixamos. Vejam, meus irmãos, as verdades precisam de ser conhecidas. 5% dos membros arrolados nas igrejas já não existem mais. Desapareceram, abandonaram o barco, abandonaram as igrejas, foram para outras aventuras. 10% dos membros, isto é uma estatística que foi feita, 10% dos membros nem sequer estão localizados. Não se sabe onde é que eles vivem, quais são as suas moradas. Foi perguntado em várias igrejas e 20% nunca oram. Sabem o que significa nunca? 25%, o irmão Mário, nunca leem a Bíblia. 25% dos membros das igrejas. 30% nunca frequentam a igreja. Sabem o que significa nunca frequentam? Nunca. 40% nunca contribuem para qualquer setor da igreja. Estamos a falar de igrejas evangélicas, certo? 50% nunca vão à escola bíblica dominical. 60% nunca comparecem aos cultos vespertinos, aquelas igrejas que têm o culto da tarde. 70% nunca se engajam, portanto, nunca estão envolvidos em qualquer atividade da igreja. 80% nunca tomam parte nas reuniões de oração. 90%, vejam, nunca realizam culto doméstico. 95% jamais ganharam uma alma para Jesus. Perante este quadro, nós alugamos ou choramos? Perante este quadro, nós perguntamos para onde vamos,
enquanto evangélicos, enquanto filhos de Deus? Como é que podemos ser sal da terra e luz do mundo perante um quadro tão negro? Eu quero dar aos irmãos uma nota final. Os irmãos sabem que a Bíblia nos diz que largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição e muitos são os que percorrem esse caminho e entram nessa porta. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que entram por ele. Mas sabem, meus irmãos, nós sabemos que apenas a minoria segue a Jesus. Mas perante este quadro, nós diremos algo ainda pior. Apenas a minoria da minoria é que segue a Jesus Cristo. Sabem o que eu estou a dizer? E isto espanta-me, meus irmãos, como é que Deus faz uma obra tão maravilhosa como ainda aquela que vamos vendo, com a minoria da minoria. Imaginem o que Deus faria se pudesse contar com a maioria da minoria. Faço-me entender? Gostaram as minhas palavras? Como seria esta terra, este Portugal, se a maioria dos filhos de Deus vivesse comprometida com Jesus Cristo? Teriam muita coisa para dar, porque muita coisa recebiam de Deus. Teriam possibilidades de dar de comer e, fundamentalmente, de serem atalaias na casa de Israel. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que, como Paulo dizia, que cada um se ache fiel. Este desafio é para mim, em primeiro lugar. Mas peço perdão por partilhar este desafio por vós, desejando que Deus nos ajude a abraçar este desafio e que cada um faça a sua parte. Amém? Pai, mais uma vez a nossa gratidão pelo teu amor, pela tua compaixão e porque nos visitaste na pessoa do Santo Espírito, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E te agradecemos pela comunhão que podemos manter contigo. Mas, ó Pai, há tanta alma sedenta, há tanta alma carente, tanta alma que precisa do Evangelho da salvação. Ajuda-nos a fazermos a nossa parte em todas as áreas da vida. Que sejamos amigos, que sejamos companheiros, que amemos o próximo como a nós mesmos e que possamos aproveitar todas as oportunidades para fazermos a obra que nos compete fazer. Acreditemos no Deus dos impossíveis, no Deus que fez maravilhas, abrindo o mar vermelho, fazendo coisas espetaculares, tão espantosas na cova dos leões e na fornalha ardente. Que nós acreditemos que contigo é possível, Senhor, desmoronarmos castelos e dificuldades e que sejamos instrumentos de bênção para as nossas famílias, para os nossos colegas de escola e de trabalho. Que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.